Olá, meu nome é Cíntia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu trouxe um vídeo de Vamos Conversar bem pertinente em relação ao nosso mês de setembro, que é o mês de Setembro Amarelo. Então o tema de hoje vai ser depressão e literatura. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de convidar vocês para me seguir nas redes sociais. Aqui embaixo, no box de descrição, tem o meu endereço no Instagram e no Scooby. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais das minhas leituras ou da minha vida particular e também literária no Instagram, fique à vontade para me seguir, tá certo? Bom, eu vou começar esse vídeo mostrando alguns livros que tratam sobre o assunto da depressão. Tem livros não ficcionais e ficcionais, e alguns deles eu já falei aqui no canal um pouquinho sobre. Eu vou deixar, quando for o caso, eu vou deixar o link aqui nos cards, no box de descrição, para você poder acompanhar depois o vídeo, se você quiser, para saber um pouco mais sobre esse livro. O primeiro livro que eu vou mostrar é um clássico aqui do canal, Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão, do Andrew Solomon. Esse livro eu já resenhei aqui no canal. É um livro não ficcional. Aqui a gente conhece muito da história do Andrew, do autor, e muita das pesquisas que ele fez após ter depressão. Então ele começou a se interessar pelo assunto de uma forma que ele vai vasculhar desde dos filósofos gregos até medicina alternativa, tudo que é relacionado à depressão. Então ele fala de medicamentos, ele fala do comportamento, de estudos que tem em relação à sociedade, o que pode influenciar ou não uma pessoa a desenvolver a depressão, né? Se é genético, enfim, ele faz um estudo bem completo sobre a depressão. É um livro que eu amei ter lido de verdade, ele é riquíssimo em detalhes. Às vezes pode ter alguns detalhes aqui um pouco mais maçante para uma pessoa ou outra, por exemplo, quando ele fala de medicação, ou quando ele fala de medicina alternativa, ou que ele conta um pouquinho pra gente dos estudos, dos artigos, dos ensaios que ele leu. Para quem não é acadêmico, para quem não é da área de saúde, pode achar um pouquinho mais chato esses pedaços, mas eles são muito importantes. E aqui a gente vai acompanhando relatos também de outras pessoas que o Andrew conheceu, que também tiveram depressão, e ele vai narrando pra gente como foi a evolução da doença com algumas pessoas, com ele, o que elas fizeram para tratar. Ele até fala um pouquinho de alguns casos que não foram tão bem sucedidos. Ele mesmo tem depressão crônica. Quando eu fiz a resenha do livro, eu fiz um desabafo também para quem estava assistindo a resenha, porque eu também tenho depressão. Minha depressão é crônica, eu tenho desde os 15 anos diagnóstico de depressão. A depressão crônica, ela tem uma reincidência superior a 3 vezes, ou seja, é um indivíduo que ele teve depressão por 3 vezes ou mais. Os médicos acabam dando o diagnóstico de depressão crônica, o que significa que ele vai ter depressão a vida toda. Diferente da maioria das pessoas que tem episódios, né, tem situações de depressão na vida, fazem tratamento, se recuperam e não tem mais depressão. E o meu caso, assim como o do autor, é o de depressão crônica. Hoje eu tenho 33 anos, então são 18 anos aí com depressão. Claro que até chegar o momento do diagnóstico da depressão crônica mesmo, eu tive períodos que eu estava sendo considerada saudável, mentalmente falando. A primeira depressão foi aos 15, depois ela retornou aos 17 para 18, depois aos 23, 24 anos. Então, a partir desse terceiro diagnóstico, dessa terceira reincidência de depressão, o psiquiatra falou que fui premiada e vou ter depressão pelo resto da vida. Então, tem que conviver com isso, né? Eu tô rindo assim, falando, não porque é uma coisa legal, porque é uma coisa bacana, né? Nem motivo de piada, mas porque eu aprendi a lidar com essa questão. Hoje eu sei que eu vou tomar remédios, eu sei que alguns aspectos podem melhorar, de tempos em tempos eu tenho que trocar medicação, ou aumentar a dosagem, ou incluir algum outro remédio. Sempre tem essas pequenas alterações químicas, né, biológicas, que podem interferir um pouquinho no tratamento, e eu tenho que fazer algumas alterações, aí, algumas mudanças para ficar melhor. Até alguns anos atrás, quando uma pessoa falava que tomava medicamento para depressão,
O preconceito era absurdo. Não que não exista hoje o preconceito, né? Mas era muito pior. Primeiro que as pessoas escondiam que tinham depressão. Tomava medicamento, tentava esconder que estava tomando medicamento. A depressão se tornou a doença do século. Então, é difícil hoje alguém que não conheça pelo menos uma pessoa que tenha depressão ou que teve depressão. Claro que isso não banaliza a doença, né? Muito pelo contrário, ela enaltece os pontos negativos que estão levando as pessoas a ficarem mais depressivas no real sentido da palavra. Eu vou conversando com vocês enquanto eu vou mostrando os livros, tá? O próximo livro também é do Andrew Solomon, é Um Crime da Solidão, Reflexões sobre o Suicídio. Também tem resenha no canal, os links estarão aqui. Ele foi publicado depois de O Demônio do Meio-Dia, mas é um livro completamente à parte, você não precisa ter lido um para ler o outro. E aqui o Andrew, ele traz ensaios, textos, publicações em revistas de medicina, de psiquiatria, de psicologia, em que ele fala sobre, mais especificamente sobre o suicídio. É um livro bem bacana, ele é complementar, ele traz muitas informações mais atuais do que O Demônio do Meio-Dia, e ele me trouxe um outro ponto de vista em relação à depressão. Um dos pontos mais importantes aqui, um deles, né, que são vários, que eu achei muito curioso, que eu citei inclusive no vídeo de resenha desse livro, foi que a depressão, hoje a palavra depressão, ela é muito banalizada. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade de compreenderem que podem ter depressão por causa da banalização. Hoje se usa para tudo depressão. Esse filme é depressivo, essa música me deixa para baixo, é depressiva. Enfim, a gente usa tanto essa palavra para tantas coisas e acaba confundindo um dia triste, um acontecimento triste, um filme triste com depressão. E não percebe muitas vezes que está fazendo isso. E ele vai traçando aqui também algumas ligações com a ansiedade. A depressão está muito ligada à ansiedade, ela pode estar ligada ao TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ao TDAH, que eu também tenho, que é transtorno de déficit de atenção / hiperatividade. Ela pode estar ligada a questões sociais. Há um estudo que fala que homossexuais eles têm uma propensão maior em ter depressão pela dificuldade que eles encontram de aceitação na sociedade, ou às vezes não é nem da aceitação, do repúdio que a sociedade homofóbica tem, e eles acabam sendo muito vítimas da depressão por causa dessas questões sociais, também por causa de sua classe social, por causa da cor da pele. Então são vários os fatores que podem levar a pessoa a ter depressão, mas a depressão ela não é uma doença que chega assim, que ela cai de paraquedas na sua vida. Não, se for olhar o passado, tem vários elementos aí que vão indicando os momentos em que, vamos dizer assim, não de forma técnica, que sua alma foi machucada. Esses machucados, com o passar do tempo, eles aumentam, as chagas ficam muito grandes e é meio que acaba ocorrendo aí a depressão. Tá? Isso eu estou explicando de uma forma bem simples de quem tem depressão, não é nada técnico. Mas hoje a gente já sabe que a depressão é uma doença neuroquímica. Então há realmente uma dificuldade de processamento, de produção de serotonina no cérebro, uma série de coisas são desencadeadas quimicamente, biologicamente falando, para chegar ao ponto da depressão. E mesmo falando tudo isso para vocês, ainda posso dizer que ele é muito mais complexa. Mesmo se você ler O Demônio do Meio-Dia, aquele livro gigante, lê esse, tem um outro também, O Cão e a Vida e o Cão, que várias pessoas já me indicaram para ler. Enfim, tem tantos outros livros que falam sobre a depressão, que são livros de não ficção, que tratam desse assunto. Se você ler todos, você ainda não é capaz de compreender a depressão se você não tiver ela. E se você tiver ela de forma crônica, então, meu filho, aí você pode virar um especialista em depressão em algum momento da sua vida, se você ler bastante coisa sobre o assunto e se você observar muito o que acontece com o seu corpo, com o seu organismo e com a sua mente. Só para ressaltar isso que eu disse, que o Andrew Solomon estuda a depressão desde lá da época dos filósofos gregos, eu vou ler um trechinho aqui que ele fala um pouco sobre isso, né, essa pesquisa que ele fez. Hipócrates descreveu uma doença que afligia seus pacientes e disse que ela ocorria com mais frequência no outono e no inverno. Os sintomas eram tristeza, ansiedade, abatimento moral, tendência ao suicídio, aversão à comida, prostração, insônia, irritabilidade e inquietação, acompanhados de medo prolongado.
Platão afirmava ser um problema fisiológico a ser tratado por meio de diálogos. Estou só citando esses trechos para vocês verem que vários filósofos já se preocupavam com o assunto, né? Hipócrates, inclusive, tinha uma teoria, né, que a resposta à depressão estava no consumo de mais couve-flor e alertava contra o uso de manjericão. Segundo ele, podia levar à depressão. Já Filágrio acreditava que a depressão vinha da perda excessiva de esperma quando ocorria a ejaculação durante o sono. Veja só, todos eles estudavam, desenvolviam suas teorias para chegar à causa da depressão, para formar uma explicação da depressão e etc. Então, a gente compreende com isso que é uma doença, desde que o homem existe, acho que ele está sujeito à depressão, mas nesses últimos anos aí, nem vou dizer 10, 20, 30, mas vem ocorrendo cada vez mais, maior reincidência com pessoas de todas as idades. Outro livro que fala de depressão aqui de uma forma ficcional, mas há uma teoria aí de que muito tem a ver com a vida da própria autora, é Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. Esse livro virou um clássico aí, né, da literatura. E aqui a autora ela traz um relato de uma personagem que está sofrendo de colapso nervoso. Houve um período da nossa história que as pessoas não conheciam esse termo, né, depressão. Falava-se melancolia ou colapso nervoso, falava-se também de doença dos nervos, enfim, eram outros termos que eram utilizados. Aqui a personagem vai com o marido para uma casa no campo, afastada de tudo e de todos, isolada, onde ele busca uma tranquilidade, a natureza, para ajudar na recuperação dela. E é muito comum ver pessoas que não conseguem um amparo, tanto de profissionais da área de saúde, psiquiatra, psicólogo, neurologista, e quanto no ambiente familiar ou de trabalho, que tem muita dificuldade para lidar com esse problema por não ter ninguém, por não ter um respaldo, não ter com quem conversar, para falar sobre o assunto. Isso é fundamental para o tratamento, é fundamental para se recuperar. Você primeiro precisa entender o que está acontecendo com você. Depois que você tem um diagnóstico, né, o que você está vivendo, a depressão, ok, o que eu vou fazer para tratar essa depressão? Normalmente utiliza-se terapia, né, com psicólogo ou psicanalista, e medicação. Imensa maioria dos casos são esses dois principais fontes de cura, né, ou a caminho da cura que você vai encontrar. Claro que você vai ouvir muito também sobre atividade física, é importante manter uma atividade física, uma boa alimentação, um hobby. Você vai ver outras opções que também complementam o seu tratamento, mas nada substitui o psiquiatra, psicólogo e a medicação, nada. Eu digo por experiência própria, porque eu já fiz meditação, eu já frequentei igrejas das mais diversas, religiões das mais variadas, eu já fiz banhos de ervas, já tomei chás, pratiquei atividade física, pratiquei uma alimentação saudável, todas as dietas que você pode imaginar, tanto para perder o peso quanto para ajudar na minha depressão. Eu já fiz de tudo que você pode sonhar que alguém já pudesse fazer para tratar a depressão, né? E não funcionou, né? Ou não adianta, o que funciona é a medicação. Quando você toma a medicação e tá com a cabeça mais equilibrada, por isso que é importante o psicólogo, você tende a manter uma linha estável aí. A gente nunca vai ser 100%. Eu falo por mim e pelas poucas pessoas que eu conheço que sofreram de depressão, quem já passou por uma depressão mais severa nunca vai ser o mesmo. A gente sempre vai ter uma marca, é como se fosse uma cicatriz tão grande e tão incômoda que a gente lembra dela todos os dias. Mas é uma cicatriz que você pode conviver com ela, que ela não vai te impedir de viver. Eu já passei por situações em que eu fiquei alguns dias sem a medicação por não ter contado direitinho, né, o tempo de medicamento que eu tinha para a próxima consulta com o psiquiatra. E é devastador na minha vida. É sério, eu tenho medo de mim quando eu fico sem medicação. Porque o primeiro dia, ok, nada. No segundo eu já começo a ter uma moleza, uma fraqueza. No terceiro eu já tenho dor de cabeça e a cabeça parece que tá oca. Eu me mexo, parece que tá tudo rodando assim. E eu não consigo raciocinar direito. No quarto dia em diante aí é tristeza pura e ladeira abaixo,
Então eu recomendo, se você tem depressão, está tomando medicação, não pare sem orientação médica de jeito nenhum. Você não sabe o mal que isso faz. Eu, inclusive, muito provavelmente tive essa reincidência da depressão por ter feito isso. Porque eu começava a tomar medicação, eu ficava bem, aí depois, em determinado tempo, eu falava, vou parar de tomar, e parava. Eu ficava bem por 1 ano, até 1 ano e meio, no máximo 2 anos. Aí começava a me afundar de novo. O próximo livro é tão triste, mas é tão triste, mas é tão triste, que eu não recomendo você ler se você não estiver bem, não. Que é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Aqui a autora, ela reconta um pouco da história dela através do personagem que ela cria. Mas, depois de ler os diários dela, foi possível identificar que, na verdade, era a história da própria autora. E a gente vê quanta dificuldade ela tinha de lidar com a depressão. Inúmeros acontecimentos na vida dela foram machucando a alma, como eu falei, foram deixando suas cicatrizes, e mesmo ela tendo tudo o que uma pessoa precisa ter para ser feliz, ela não era feliz, né? Coloquei entre aspas porque não é objetos, não é dinheiro, não é só pessoas que nos amam que bastam para a felicidade. A felicidade é interna, não é externa. E quando você tem depressão, é difícil encontrar essa felicidade interna. Bom, é difícil encontrar felicidade de qualquer forma, né? Mas quando você tem depressão é muito mais complicado. E o livro termina de uma forma tão pesada, tão densa, que é na verdade a forma como a própria autora se suicidou, tá? Isso não é spoiler. Se você for ler no momento que você tá bem, pra não piorar a sua situação, tá? Digo por experiência própria, porque eu fiquei bem pouco mal depois que eu li esse livro. A gente sempre ouve comentários dos mais idiotas possíveis, né? Ai, você tem tudo na vida, porque você tem depressão, não faz sentido. Ai, isso é falta de Deus no coração. Isso aí é falta de uma louça pra lavar. Vai arrumar emprego, vai arrumar o que fazer, que isso passa. E é legal a gente ver, acompanhar a história de pessoas que eram mentes inteligentes, tinham uma condição financeira estável, tinha família, tinha apoio, mas também viviam esse problema. Para entender um pouquinho que não é uma classe social específica, claro, como eu falei antes, alguns fatores podem influenciar, mas não é determinante. Existe muito mais coisa por detrás da depressão que a gente, infelizmente, não conhece todas a ponto de se prevenir para não ter. O último livro que eu vou mostrar, esse vídeo já tá gigante, eu vou falar um livro que já atinge um público um pouco mais jovem, que é Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Esse livro, eu fiquei com medo de ler, porque como é um livro de adolescente, eu não gosto muito desse tipo de literatura, jovem adulto, eu tenho uma dificuldade. Apesar disso tudo, a linguagem do livro é muito boa. E ele consegue ser cru o suficiente para que tanto quem tem depressão quanto quem não tem, entender a profundidade da doença e como ela desequilibra a pessoa. A capacidade que essa doença tem de tornar o que é racional irracional. E a emoção toma conta de uma forma que você perde a razão a ponto de cometer suicídio. Então esse é um livro que fala do suicídio de uma forma muito mais leve do que, por exemplo, A Redoma de Vidro, mas ainda assim é muito séria e é muito difícil de lidar. Aqui a gente acompanha a história de 2 jovens, acho que é esse o nome dele, Finch e Violet, que eles têm depressão. E eles acabam se conhecendo por causa da depressão. Então, apesar desse ser um livro voltado ao jovem adulto, se você não é muito fã desse gênero, esse é um livro que vale a pena ler, porque ele vai conversar com você sobre a depressão de uma forma muito de igual para igual, independente se você não tem pessoas que têm depressão próximas de você, se você só ouviu falar, não conhece nada sobre o assunto, ele vai conversar com você da mesma forma como ele é capaz de conversar com uma pessoa que tem depressão a vida inteira. Então é um livro muito bom que realmente indico ler. Isso aqui é 1000 vezes melhor que os 13 Porquês e não teve tanto furor assim, glamour, não teve tanto glamour para esse livro quanto teve para os 13 Porquês. Para encerrar esse vídeo, eu quero convidar você a assistir o vídeo que eu fiz de resenha dos livros que eu falei do Andrew Solomon, O Demônio do Meio-Dia e Um Crime da Solidão. Ele ajuda a gente a compreender um pouquinho mais. Nesses vídeos eu leio alguns pequenos trechos do livro, comento algumas situações mais específicas, mais pontuais,
para falar sobre ambos assuntos, né, depressão e suicídio. Não sou especialista no assunto, eu sou apenas uma pessoa que gosta muito de ler sobre o tema, o assunto, né, depressão, e que tem a depressão há 18 anos, então eu posso falar muito por experiência própria. Só para encerrar o vídeo, eu quero dizer que eu já pensei em suicídios diversas vezes. Eu, inclusive, aos 15 anos de idade, tentei suicídio, não foi bem sucedida, eu não cheguei a nem ficar internada no hospital. E depois desse episódio, eu nunca mais tentei suicídio, mas essa ideia de suicídio passou pela minha cabeça muitas outras vezes, principalmente depois que eu perdi meu pai e mais ainda intensificou, piorou muito depois que eu perdi minha mãe, há 4 anos atrás. Se algo desse gênero passar pela sua cabeça, converse com quem está próximo de você, veja se tem alguém que tem uma cabeça que mais aberta ou que seja mais compreensivo para você conversar sobre isso, porque às vezes uma conversa que você tem com alguém já tira todos esses pensamentos da sua cabeça e você fica bem o suficiente para procurar o psiquiatra, para procurar o psicólogo e intensificar o tratamento, né? Então começar um tratamento mais sério para tirar essas ideias da sua cabeça. O suicídio não é resposta, o suicídio não é para covardes, mas também não é para os corajosos. Ele é uma tentativa de pôr um ponto final em algo que não vai ser resolvido. Quando você se suicida, você não está resolvendo o problema. Você está acabando com a sua dor, mas você está acabando com a sua vida, você está acabando com a vida das pessoas que amam você, que te rodeiam, extinguindo as possibilidades de ter um futuro, de ter uma vida tranquila e melhor do que você tem hoje. Mas se você conhece alguém que cometeu suicídio, não julgue essa pessoa, porque ninguém mais pode dizer o quão dolorido foi para ela chegar a essa conclusão e tomar essa decisão e executar isso. Como pessoa que tem depressão e já tentei suicídio, não há covardia nenhuma em cometer suicídio. Mas também não é um ato de bravura, é um ato de puro desespero mesmo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia.